Olá, hoje nós vamos estudar os Salmos 11 a 15. O Salmo 11 é outro salmo de refúgio. Ameaçado por seus inimigos, o salmista deposita sua confiança em Deus. Este salmo desafia aqueles que afirmam não haver problema se o homem correr, fugir, recuar ou fazer concessões, quando princípios bíblicos estão em jogo. Versículo 1 do Salmo 11. Um pássaro é um animal indefeso que apenas pode voar para longe em vez de manter-se firme e lutar. A declaração expressa a recomendação dos conselheiros do salmista. Versículo 2. Os ímpios ficam procurando formas de afligir o justo, e essa é a razão porque o justo precisa ter Deus como seu refúgio e confiança. Versículo 3. Os fundamentos aqui são indefinidos, mas podem se referir a fundamentos morais ou a princípios de justiça dentro da sociedade. As atividades dos ímpios abalam os fundamentos da justiça e da moral. Também pode se referir aos fundamentos do reino, concebido como uma entidade política, incluindo sua economia, sua vida militar e coisas similares. Se os fundamentos forem destruídos, dando espaço aos infiéis em Israel, que poderá fazer o justo? Isto é, que segurança ele tem? Versículos 4 e 5. A segurança do salmista repousa no fato de que Deus não deixou o seu santo templo e continua em seu trono, ambos no céu. Embora o ímpio pense que Deus não presta nenhuma atenção ao que acontece na terra, ele de fato observa e examina os filhos do homem. Isso inclui o justo e o ímpio. Na qualidade de rei do universo, Deus exerce o controle, nada escapa à sua atenção. Versículo 6. As brasas de fogo e enxofre nos fazem lembrar do juízo contra Sodoma e Gomorra. O mal será completamente consumido a fogo. Sobre a parte do seu cálice, existe um cálice da bênção de Deus, tanto quanto um cálice de sua ira. Os ímpios sorverão a ira divina até as suas sobras. Jesus Cristo tomou sobre si o castigo de seu povo ao sorver o cálice divino de julgamento. Versículo 7. O Senhor ama a justiça. Ele próprio é a perfeita norma ou padrão de toda integridade espiritual. Ver a face de Deus equivale a experimentar o favor e a bênção de Deus. Agora nós vamos estudar o Salmo 12. O Salmo 12 é um pedido de proteção contra os que usam de manipulação. Versículo 1 do Salmo 12. Essas palavras foram ditas a partir da experiência pessoal e concluem que não parece haver homens fiéis ao Senhor Deus. O salmista sentia-se sozinho em sua devoção ao Senhor. Versículo 2. Aqui o salmista desabafa sobre os ímpios que falam mentiras ou falam coisas vazias e vãs, incluindo falsidades claras, mas também de forma insincera e irresponsável, que barateia e corrói toda comunicação humana. Versículo 3. Ser cortado geralmente significava ser excluído da comunidade, mas ocasionalmente podia indicar a morte. Versículo 4. A fala dos ímpios denuncia suas intenções. Na verdade, eles pensavam que prevaleceriam com sua fala, o que realça talvez sua habilidade em influenciar e manipular outros por aquilo que falavam. Eles abusam verbalmente dos demais e verbalmente desafiam o senhorio de Deus. Versículo 5. Deus se importa e cuida do pobre e do necessitado. Aqui vemos a promessa dele de proteger o oprimido e confrontar seus opressores. Versículo 6. Dizer que as palavras de Deus são puras como prata refinada é insistir que elas não têm a impureza das mentiras, bajulações ou hipocrisia. Deus diz o que realmente quer dizer, suas palavras são completamente puras. A prata ela é purificada de todas as suas impurezas em fornalha, e o número 7 é um número que indica perfeição, totalidade. A pureza da pessoa de Deus assegura a pureza de suas promessas. Versículos 7 e 8. O Senhor Deus livraria aqueles que lhe pertencem, mas os ímpios circulam sem rumo. A palavra hebraica para andar, aqui nesse versículo, expressa a ideia de andar de um lado para o outro. Quando combinada com o por toda parte, significa vaguear sem qualquer sentido de propósito. O fato de que aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens mostra a extensão da influência do pecado na sociedade. Agora nós vamos estudar o Salmo 13. O Salmo 13 é um lamento expressado da perspectiva de um indivíduo. A situação de aflição não é claramente definida, permitindo múltiplas aplicações. Se a palavra inimigo for tomada literalmente, então a guerra está em pauta. Versículos 1 e 2 do Salmo 13. A expressão até quando é comum no Salmo de Lamentação. No entanto, ela aparece 4 vezes, mais vezes do que qualquer outro texto da Bíblia. Isso ressalta o fato de que o salmista tinha suportado seu sofrimento por muito tempo e estava pensando que o Senhor Deus escondera dele o seu rosto e se esquecera dele, ou ainda que o rejeitara.
Versículos 3 e 4. Davi pediu para o Senhor iluminar seus olhos, que é uma representação de vitalidade, e são o oposto de olhos que se escurecem em tempos de tristeza e sofrimento. Nesse contexto, o contraste é com a morte. O inimigo estava aumentando o sofrimento do salmista ao proclamar vitória sobre ele. A declaração, se eu for abalado, pode se referir a morrer, mas também pode indicar derrota. Versículos 5 e 6. Mesmo permanecendo a questão sobre o tempo da intervenção de Deus, o salmista reafirma sua confiança na graça do Senhor Deus. Graça é um termo próprio da linguagem da aliança, especificamente a devoção graciosa, o amor por meio do qual Deus se vinculou ao seu povo. Agora nós vamos estudar o Salmo 14. O Salmo 14 revela uma atitude de tranquila meditação, ao mesmo tempo que enfoca a maldade humana. Versículo 1 do Salmo 14. O insensato pode ser altamente inteligente, segundo os padrões do mundo, mas ele se esquece da natureza verdadeira da realidade. Ser chamado de insensato é um julgamento moral. O insensato nega a existência de Deus como uma questão de preocupação humana. Isso corresponde ao ateísmo prático. Deus é tido como indiferente para com as atividades do mundo e especialmente para com as atividades do indivíduo. Versículo 2. O Senhor é descrito como alguém que, mesmo morando nos céus, não ignora o que acontece na terra. Embora, de fato, Deus sempre conheça o coração de todos os seres humanos, aqui ele é descrito em termos antropomórficos, né? Ou seja, mostrar Deus como um ser humano, olhando para baixo a fim de avaliar as pessoas. Versículo 3. Essa é a constatação de um fato. Toda a raça humana se afastou de Deus e do caminho reto para andar por vias tortuosas. Negar a existência de Deus é o primeiro passo para a apostasia. Tornar-se imundo é o resultado de afastar-se de Deus e desviar-se. Versículo 4. Os ímpios com frequência exploram as pessoas, e isso sem nenhum senso de culpa. Para eles, trata-se de algo tão natural como comer pão. A imagem dos ímpios que devoram ou comem as pessoas é encontrada em outras partes da Bíblia. Talvez ela esteja relacionada com a imagem de feras selvagens que devoram suas presas. Versículos 5 e 6. Pavor é aquilo que os ímpios causam ao povo de Deus, mas a esperança é que Deus fará o mesmo a eles. O conselho dos humildes terá sucesso quando Deus desfizer os conselhos dos ímpios. Os justos devem se lembrar de que Deus é o seu refúgio, que ele os protegerá e derrotará os que praticam a iniquidade. Versículo 7. Sião é o lugar de onde Deus mais revelava pessoal e diretamente a sua presença. Esse versículo pode ser um clamor profético pelo Messias, que ainda virá a Sião e trará a libertação a Israel. Agora nós vamos estudar o Salmo 15. Este salmo enfoca sua atenção sobre os requisitos para alguém aproximar-se da presença de Deus. Tem sido chamado de liturgia de entrada junto com outros salmos, visto que respondem à pergunta: quem pode entrar no santuário de Deus, no santo lugar de Deus? Esse breve salmo instruía os que desejavam entrar na presença de Deus em seu santuário. Ele pode representar algum ensino sacerdotal apresentado a quem se aproximava do monte do templo em Jerusalém, incentivando-os a se preparar física e espiritualmente para o acesso ao lugar santo de adoração. A retidão moral, não os sacrifícios ou a pureza ritual, como era o caso das outras religiões do Antigo Oriente Médio, é que possibilitava o acesso ao Senhor. Então, versículo 1 do Salmo 15. Davi fala do tabernáculo, pois antes do templo ser erigido, o símbolo da habitação de Deus entre o seu povo era uma tenda. O Santo Monte parece ser o Monte Sião, onde o templo foi construído, que era considerado o lugar da presença e proteção de Deus. O tabernáculo e o Santo Monte também podem estar se referindo ao Monte Sião celestial e à cidade de Deus, a Nova Jerusalém, onde Deus habita. Por quê? A palavra habitar significa morar ali continuamente. Se assim for, o ímpio pode adorar no tabernáculo terreno, mas é preciso preencher as condições dos versículos 2 a 5 para ir até a casa de Deus e habitar com ele para sempre. Versículos 2 a 5. O salmista elenca 10 requisitos para habitar no tabernáculo do Senhor. São padrões de conduta éticos. A retidão abrange não somente o que alguém faz, mas também aquilo que evita fazer. O versículo 2 fala sobre andar irrepreensivelmente. No versículo 3, a difamação e a aceitação de afronta contra alguém procedem de uma atitude de ódio e de um desejo de fazer mal ao próximo. No versículo 4, desprezar os ímpios e honrar os piedosos são atitudes que mostram que somos feitos à imagem de Deus. Amamos o que ele ama
e detestamos o que ele detesta. No versículo 5, o que é comum entre emprestar com usura e receber suborno é que ambos se aproveitam do infortúnio ou carência de outra pessoa. Também diz que aquele que pode entrar no santuário de Deus nunca será abalado, o que significa que essa pessoa estará segura. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 11 a 15.